Para manter seu exército em ação, Putin construiu uma rede logística civil oculta que se estende de Moscou e São Petersburgo até a linha de frente. Uma artéria militar invisível tecida por milhares de caminhões civis. Uma rede de mensageiros e armazéns gigantes com aparência inocente. Um exército que havia tirado o uniforme e vestido um colete comercial, alimentando a frente por debaixo dos panos. À medida que as sanções fechavam as refinarias, as balsas e as ferrovias, essa rede civil disfarçada tornou-se a última carta na mão do Kremlin. A Ucrânia, após meses de trabalho de inteligência, encontrou essa rede e a destruiu veia por veia. E a manifestação mais dolorosa e dramática desta campanha silenciosa ocorreu na noite de 28 de julho. Moscou foi atingida em um dos ataques aéreos mais pesados de sua história. Mais de 390 drones ao longo de 10 horas, gigantescos complexos logísticos transformados em bolas de fogo. No topo da lista de alvos estava o centro de triagem de 225 mil metros quadrados em Koledino, o coração da Wildberries, a Amazon da Rússia, cujos clientes vão de Auchan a Magnit, e a planta Gidrostal Konstrukcija em Chekhov, que fabrica componentes para usinas de energia e infraestrutura hidráulica. Mas estes não eram locais logísticos comuns. Eram as sedes silenciosas do exército oculto de caminhões de Putin. Neste trecho, vamos mapear essa rede secreta, descobrir exatamente o que estava escondido nesses armazéns, mostrar como o sistema foi construído e traçar passo a passo como a Ucrânia encontrou e executou a última carta de Putin. Antes de começarmos, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e geoestratégia como esta continuam enfrentando barreiras nos algoritmos, e o vídeo nunca chega a muitas das pessoas que se interessariam por ele. Ao se inscrever, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários, você nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Isso leva apenas alguns segundos. Agora, vamos levantar a tampa desse sistema oculto. A anatomia dessa circulação oculta fica clara uma vez que você a desenha em um mapa. O coração é o gigantesco cinturão central em torno de Moscou e São Petersburgo. O centro de triagem Koledino sozinho excede 225 mil metros quadrados, ao lado dos parques logísticos Yuzhny Vorota e Grivno, e ao norte, os complexos Shushari e Utkina Zavod. A primeira parada para carga importada entrando pelos portos do Báltico, onde o cérebro do tráfego de carga do país pulsa, com bases de transferência como Yekaterinburg nos Urais ligando o flanco oriental. A principal artéria que sai do coração é o corredor rodoviário, que segue para o sul através de Rostov para o cinturão ocupado e de lá para duas rotas críticas, as linhas Donetsk, Mariupol, Taganrog e Mariupol, Volnovakha. Então, o que exatamente essas artérias transportavam? O que Putin estava escondendo nas prateleiras desses armazéns? A cadeia de suprimentos do exército russo moderno não se limita aos depósitos militares mostrados nos mapas. Correndo ao lado dela está um segundo sistema de circulação que emite faturas comerciais, e sua vitrine são os aplicativos de mercado nos telefones de todos. Em uma única plataforma, uma busca por suprimentos militares registrou mais de 78 mil itens, coletes à prova de balas, kits de primeiros socorros, câmeras de visão noturna e térmicas, óculos FPV, hardware que se monta em estruturas de drones. Para uma unidade na linha de frente, isso foi um atalho milagroso contra um sistema de suprimentos oficial afundado em corrupção e burocracia. A rede de mais de 45 mil pontos de coleta era um esqueleto de distribuição pronto que espontaneamente construiu a última milha que o próprio exército não conseguia. O verdadeiro valor do armazém está na sua natureza de uso duplo. Do mesmo cais de carga, uma caixa de fraldas é enviada pela manhã e um lote de câmeras de drones à noite. Carga que não pode ser separada é carga que não pode ser protegida, e quando é atingida, é carga que para ambos os mundos de uma vez. A justificativa declarada de Zelensky apontou exatamente para essa camada. Essas prateleiras armazenavam componentes sancionados de produção de drones e equipamentos de navegação. Essa mesma invisibilidade comercial também estava perfurando a barreira das sanções. Foi documentado que eletrônicos de origem chinesa, destinados a drones russos, foram liberados pela alfândega rotulados como peças de máquinas agrícolas e que DJI Mavics, o drone comercial mais amplamente utilizado na linha de frente, fluíam por esses canais para o exército e até mesmo para o FSB e FSO. A genialidade do disfarce está aqui. Um caminhão com placa civil, um pacote faturado comercialmente, um armazém corporativo. Nenhum deles se encaixa na definição clássica de um alvo.
O seguro é comercial e é difícil distinguir do satélite. O quão conscientemente o sistema foi construído foi traído até mesmo por seu reflexo após os ataques. Todos os três principais marketplaces, incluindo o Mega Market do Sberbank, adicionaram uma cláusula de força maior aos seus contratos de vendedores imediatamente depois, isentando-se de responsabilidade por mercadorias perdidas em ataques de drones. Quando um nó de logística militar pode ativar seus advogados tão rapidamente, ele conhece melhor seu próprio valor verdadeiro. E a primeira coisa que a Ucrânia fez foi exatamente isso: vê-lo. Tornar visível um sistema projetado para ser invisível é a conquista menos discutida desta campanha, e o método se lê como um manual de inteligência moderna em 3 camadas. A primeira é a própria pegada digital da Rússia. As páginas de vendas nos marketplaces, a carga mais rápida para as avaliações da frente, as postagens de entrega por unidades nas redes sociais. Os clientes do sistema desenharam o mapa do sistema na internet com suas próprias mãos. A segunda são os olhos no terreno. Redes de partisans e monitoramento nos territórios ocupados e na Crimeia, relatando horários de comboios, veículos disfarçados e mudanças de rota foto por foto. A terceira é a paciência no céu. Drones de reconhecimento de longo alcance observando o tráfego nas rodovias por dias e analisando os padrões de carga. Cada pedaço de dado flui para um banco de alvos vivo, e uma doutrina está no topo desse banco. Ataque, não espere pelo reparo. Ataque novamente. O conjunto de alvos se amplia a cada mês, e até endereços a 1.500 quilômetros de profundidade entram na lista. A incapacidade do outro lado de jogar o mesmo jogo é a assimetria mais cruel da guerra. A Ucrânia dividiu sua própria rede de suprimentos em células e as dispersou. As células não se conhecem e a inteligência russa não consegue encontrar esses nós. A Rússia, em nome da eficiência, concentrou tudo em grandes centros e no início da guerra entregou uma baionesa aos seus logísticos e os enviou para a frente. Os quadros que sabiam como dispersar se foram hoje. Duas forças armadas estão lutando em 2 eras diferentes. Uma que não consegue ver sua própria rede, outra que memorizou a do inimigo veia por veia. Uma vez que a invisibilidade é quebrada, ela não retorna. Tendo desenhado o mapa, a Ucrânia começou a execução desde o início, com combustível. O primeiro alvo da execução foi a fonte do fluido que a artéria carregava, o combustível. Os joelhos do sistema cujos armazéns queimaram em julho já haviam cedido em maio e junho. Só em maio, as refinarias russas sofreram pelo menos 16 ataques. 8 das 10 maiores plantas do país foram danificadas, e até 40% da capacidade de refino primário foi desativada. O símbolo do golpe está no coração da capital. A refinaria de Moscou, a apenas 15 quilômetros do Kremlin, foi atingida 2 vezes em uma única semana em junho, e fontes da indústria dizem que não se espera que volte a operar antes de 2027. Ambas as capitais viram limites de compra por litro nas bombas. As filas se estendiam por dias. Um mercado negro surgiu. Uma Moscou encurralada começou a vender seu próprio petróleo com desconto e a comprar gasolina refinada por outra pessoa. No entanto, segundo a avaliação dos analistas de linha de frente, metade desse combustível importado evapora na estrada antes mesmo de chegar à bomba. A garganta da Crimeia já havia sido apertada há muito tempo. Após o ataque à ponte em 2022, o transporte ferroviário de combustível foi proibido e a tábua de salvação da península ficou ligada a balsas que partiam do porto de Kavkaz. 80% do transporte militar dependia delas, e nas 2 primeiras semanas de julho, 5 balsas dessa linha foram caçadas uma a uma. Tendo perdido o mar e o trem, toda a carga caiu sobre o veículo mais lento e visível, a traseira do caminhão. Essa foi a lição do primeiro ato. Uma vez que o combustível foi cortado, o que seria cortado no segundo ato era o próprio caminhão. Uma pausa rápida. Análises independentes de guerra e geoestratégia como esta são suprimidas pelo algoritmo. Seu like, um comentário de uma palavra e sua inscrição ajudam diretamente o vídeo a alcançar muito mais pessoas. Vamos continuar. A segunda execução desce para as rodovias. Uma vez que a fonte de combustível secou, foi a vez do veículo que transportava esse combustível, e a segunda execução veio diretamente para as estradas. A noite mais marcante relatada por analistas da linha de frente ocorreu no Corredor Sul. Em uma única noite, cerca de 500 caminhões-tanque de combustível foram supostamente destruídos ao longo da principal rodovia de abastecimento. Uma transfusão de sangue de um dia para um exército queimada de uma só vez. Depois daquela noite, o lado humano do sistema também se desfez. Motoristas se tornaram difíceis de encontrar. A taxa exigida por viagem subiu para 100 mil rublos. O seguro disparou e, eventualmente, soldados começaram a ser colocados atrás do volante. Marinheiros costumavam queimar em seus tanques. Agora motoristas queimam em seus caminhões-tanque.
E a resposta do Kremlin, confirmando exatamente essa tese, chegou bem aqui. O comando do grupo de forças enfrentando a Crimeia ordenou oficialmente que os veículos de abastecimento agora fossem feitos para parecer civis. Quando uma força militar só consegue operar sua logística imitando um civil, confessou com suas próprias palavras que o sistema secreto se elevou ao nível de doutrina. Aqueles comboios de Ural disfarçados de caminhões basculantes documentados na parte 3 já não são a exceção, mas a regra. No entanto, o disfarce, longe de resolver o problema, o amplia. Parecer civil não torna mais difícil de atingir, apenas transforma cada caminhão comercial na estrada em um ponto de interrogação. A própria defesa converte o que está sendo protegido em um alvo. E assim, o incêndio sucessivo dos grandes centros em torno de Moscou e São Petersburgo, em 28 de julho, é o auge dessa lógica. Perseguir caminhões um por um na estrada exige esforço, mas atingir o armazém onde os caminhões são carregados cancela 1000 viagens de uma vez. O que se bloqueia não são alguns veículos, é todo o fluxo que vai do cais de carga até a linha de frente. Então, como Moscou respondeu a esse aperto? E como essa resposta rasgou a cortina entre o civil e o militar? A camada menos conhecida do sistema era aquela frota cinza, que não aparecia em nenhum mapa oficial, e sua exposição deve ser considerada um dos pontos de virada da campanha. O mecanismo foi habilmente construído, enquanto a plataforma permanecia atrás do escudo de sanções dizendo "não temos filial lá". Nos territórios ocupados, os pontos de coleta em e ao redor de Rostov operavam efetivamente como armazéns de fronteira. Empresas de correio intermediárias, anunciando abertamente, publicando tarifas por pacote, coletavam os pedidos lá e os transportavam em seus próprios caminhões para Mariupol, Donetsk, Luhansk. Comércio no papel, reabastecimento na rota. Um exemplo resume todo o esquema. Um intermediário chamado MIG promete abertamente pegar um pedido em um ponto em Rostov e entregá-lo a Donetsk ocupada. E o chefe da administração de ocupação já havia anunciado com sua própria boca que os gigantes do mercado entrariam nesses territórios. Um segundo tráfego mascarado percorrendo as mesmas estradas também foi documentado. No norte da Crimeia, veículos militares novos e recém-pintados com placas militares, mas disfarçados para parecerem caminhões basculantes civis com soldados em roupas civis ao volante, foram capturados pelas câmeras das redes de monitoramento. As suas carrocerias ampliadas além das dimensões padrão, a sua carga óbvia, o seu disfarce uma mentira. Isto não foi coincidência. O comando do grupo de forças Dnepr tinha ordenado que os veículos de abastecimento na linha Rostov-Crimeia fossem feitos para parecer civis. E assim, dois fluxos passaram a compartilhar a mesma rede de rodovias, uma circulação cinza de sangue em que o pacote civil e o barril militar viajavam na mesma faixa, no mesmo disfarce. A espinha dorsal dessa circulação também é bem conhecida. Segundo a avaliação de um oficial de Azov, as linhas Donetsk, Mariupol, Taganrog e Mariupol, Volnovakha são as principais rotas que transportam a esmagadora maioria dos suprimentos militares da Rússia para a zona operacional, o que significa que atacar esses comboios disfarçados de civis é cortar diretamente o abastecimento da artilharia, do tanque, do drone na linha de frente. E aqui está a resposta para por que a Ucrânia ataca essa rede tão implacavelmente. Queimar um caminhão civil é, no papel, atingir uma empresa de carga, mas na prática é destruir uma caixa de munição, um barril de diesel, uma caixa de peças de drones que não chegarão à frente naquele dia. À medida que a pressão dos drones da Ucrânia aumentava, o próprio sistema confessou, o movimento de carga das partes ocupadas de Kherson em direção à península foi restringido, os comboios diminuíram, as viagens passaram a ser noturnas. E exatamente neste ponto, a matemática do disfarce se voltou contra o Kremlin. O lado que deliberadamente borra a linha entre civil e militar também erode com sua própria mão a proteção que essa linha lhe proporcionava. Transformar um caminhão militar em civil não o tornou invisível. Pelo contrário, transformou cada caminhão comercial na estrada em uma suspeita legítima de alvo, justificando estrategicamente até mesmo o ataque da Ucrânia a um único comboio civil. Esconder o suprimento de um exército na sombra do comércio é uma esperteza barata a curto prazo. A longo prazo, isso transforma o próprio comércio na linha de frente e, desta vez, o preço começa a ser pago pelos civis cujo sustento depende desses caminhões.
Cada caso queimando na estrada para Mariupol mostra que esta conta chegou ao vencimento e a contraparte da linha de frente da imagem que emerge quando cada elo da cadeia, da refinaria ao petroleiro, da balsa ao caminhão civil, é rompido, não é mais uma ameaça abstrata, mas um colapso mensurável. A contraparte da linha de frente de toda essa cirurgia logística fala em aritmética pura. O cálculo mais básico está oculto no transporte. 20 trens carregam uma carga militar de 50 mil toneladas, e a mesma carga colocada em caminhões requer 2.000 veículos. Um exército que perdeu seus trilhos e suas balsas e está condenado apenas às rodas deve mover o mesmo suprimento com dezenas de vezes mais veículos, combustível multiplicado e risco multiplicado. Dispersar para sobreviver também tem seu próprio custo. À medida que um grande depósito dá lugar a 20 pequenos, cada remessa se multiplica, e cada remessa multiplicada exige uma parte do mesmo diesel escasso. Além disso, as equipes de engenheiros destinadas a reparar a ponte atingida, a ferrovia e o transformador estão competindo pelo mesmo combustível, peças de reposição e geradores que o exército. O sistema está bebendo seu próprio sangue para curar sua própria ferida. A sombra dessa restrição já caiu sobre os dados da linha de frente. Em alguns setores, a atividade de artilharia russa diminuiu 60% e a atividade de drones 30%. Essa queda acentuada na artilharia não é por acaso. A artilharia pesada é alimentada por caminhões, e quando os caminhões não vêm, é a primeira a silenciar. À medida que o intervalo se alarga entre o pedido de ajuda de uma unidade e a chegada dessa ajuda, as forças de reserva não conseguem sequer encontrar combustível para reagir a uma possível ruptura ucraniana. O nome que os analistas deram a este exército é um exército pedestre, uma força cujo modo de ataque desceu à infiltração a pé, uma força que perdeu suas rodas. E o calendário é o inimigo mais cruel de Moscou. As próximas semanas são uma janela estreita em que 2 pavios queimam ao mesmo tempo. No norte, entregar carvão e óleo de aquecimento para cidades árticas antes que os rios e portos congelem. No sul, colher a safra e levá-la ao mercado. Ambos exigem o mesmo caminhão e o mesmo diesel. À medida que a frente é priorizada, tanto o campo quanto o aquecimento esperam na fila. Se um espera, a escassez do inverno cresce, e se o outro espera, a fúria das cidades congeladas cresce. O poder de fogo de um exército é medido por suas armas, mas sua sobrevivência por suas artérias, e o que está sendo cortado agora é exatamente essa artéria. A artéria cortada não transportava apenas barris e pacotes. No seu final estava o sustento de milhões de pessoas, e à medida que esse sustento queimava, vozes totalmente inesperadas começaram a surgir da base eleitoral mais leal de Putin. A primeira rachadura apareceu atrás do volante. Depois que cerca de 500 caminhões-tanque foram supostamente destruídos em uma única noite na principal rodovia de suprimentos, os motoristas se tornaram difíceis de encontrar. A taxa exigida por viagem subiu para 100 mil rublos, e eventualmente soldados começaram a ser colocados ao volante. O soldado que antes queimava em seu tanque, agora queimava em seu caminhão-tanque. A segunda e mais alta rachadura veio dos trabalhadores dos armazéns em chamas. Dezenas de milhares de pessoas cujo sustento estava ligado ao transporte de carga enfrentaram evacuações e demissões, e vídeos circularam nas redes sociais de trabalhadores russos olhando diretamente para a câmera e dizendo: "Parem a guerra." A classe que silenciosamente apoiou a guerra por anos levantou sua voz pela primeira vez quando viu a conta em sua própria casa. A camada de vendedores produziu a revolta mais organizada. Milhares de pequenas empresas cujas mercadorias queimaram nos armazéns e que receberam uma ninharia em compensação sob a cláusula de força maior estão abertamente se voltando contra as plataformas e o Estado. O vídeo em que o fundador de uma marca com 1.300.000 seguidores apelou às autoridades: "Se fecharmos, nenhum imposto irá para o tesouro", tornou-se o símbolo dessa raiva. A rachadura também subiu. Até mesmo um oligarca conhecido por sua proximidade com o Kremlin alertou que o possível colapso de um gigante do mercado poderia abalar o sistema bancário com seus bilhões em dívidas. O pânico agora estava na língua, não apenas do trabalhador do armazém, mas de um nome no topo do sistema. O Kremlin não pode nem suprimir essa imagem, nem satisfazê-la. Processar um trabalhador que perdeu o emprego por causa da guerra por desacreditar o exército é uma imagem que a propaganda não pode sustentar, enquanto as demandas por alívio fiscal e compensação atravessam exatamente os itens orçamentários que o orçamento de guerra está cortando. E assim, a campanha que corta a artéria logística produz um subproduto inesperado. Enquanto enfraquece o reabastecimento na linha de frente, também corrói o contrato social por trás da frente.
Para um regime, o fogo mais perigoso não é o que está em seu depósito, mas o que está na casa de seu eleitor mais leal. A resposta do Kremlin a todo esse quadro pode ser resumida em uma palavra: negação. Nas salas de briefing, o roteiro é fixo. Governadores de ocupação dão à Câmara um relatório de tudo está normal. Ministros dizem, medidas foram tomadas. Porta-vozes repetem, a frente não foi afetada. Mas a própria imagem apresentada a Putin é a prova mais clara de que a corrida está sendo perdida. Adaptar-se não é o mesmo que tentar ressuscitar a velha ordem. Moscou não está mudando para um novo sistema. Está lutando para manter o antigo, que está desmoronando, de pé com remendos, e cada remendo abre em outro lugar o buraco que tapou. A correr às importações não fechou a lacuna de combustível, apenas exportou a dependência. Disfarçar os veículos como civis não parou os ataques, apenas ampliou a zona de suspeita. Sacrificar as províncias para a frente não apagou a conta, apenas mudou o seu endereço. Em um país onde governadores cancelam licitações públicas por falta de combustível e o cronograma de voos da aviação regional é reduzido, o normal já não é mais um estado de coisas, mas uma ordem. O reflexo do público também mostra que confia mais nos seus próprios olhos do que nas garantias oficiais. Acelerando os saques de dinheiro dos bancos, um aumento na demanda na primeira metade do ano. Quando o dinheiro está sendo guardado debaixo do colchão, ninguém acredita na frase "está tudo bem". Mas o fator decisivo é o tempo e o ritmo. Enquanto a linha de produção da Ucrânia cresce em direção a milhões de sistemas não tripulados este ano, a velocidade de reparo da Rússia fica atrás da velocidade dos ataques. Cada refinaria que reabre é atingida novamente dias após sua reabertura. Toda a essência da corrida para salvar o exército está nesta frase: ser capaz de repor o que você perdeu mais rápido do que a taxa em que está perdendo. E todos os dados disponíveis dizem que Moscou está perdendo essa corrida. Da janela de Putin, a verdade mais inquietante é provavelmente esta: o que ele enfrenta não é uma incursão, mas um programa. E apenas Kiev sabe qual armazém, qual rodovia, qual refinaria está escrito na próxima linha do programa. No final, aqueles armazéns queimando no céu de Moscou na noite de 28 de julho foram o anúncio mais dramático de uma única verdade. Por 4 anos, Putin manteve seu exército apoiado em uma rede logística escondida sob uma fachada civil, e a Ucrânia arrancou essa fachada pedaço por pedaço e cortou cada artéria que levava à frente: a refinaria, a balsa, o petroleiro, o caminhão civil, o enorme armazém. Agora, enquanto Moscou tenta segurar a frente, as artérias que mantêm a frente viva estão escapando de suas mãos e já havia perdido a corrida para salvar seu exército muito antes de seu primeiro armazém pegar fogo. Então, o que você acha? Antes de qual ponto de ruptura no campo de batalha, o colapso dessa rede logística escondida sob cobertura civil começará a revelar a direção da guerra? E Moscou pode encontrar uma maneira de proteger essas artérias? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para acompanhar análises especiais da PPR Global como esta, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.